A Cummins divulgou informações sobre um motor que poderá revolucionar o mercado de motores a diesel nos próximos anos. Enquanto toda a indústria automobilística corre em direção aos veículos elétricos, uma empresa surge silenciosamente preparando-se para mudar o jogo. Estamos falando de uma declaração do CEO da Cummins que causou grande impacto nos principais players da indústria. A pergunta é simples. Os motores a hidrogênio podem realmente se tornar uma alternativa aos carros elétricos? Ou isso é apenas mais uma grande promessa? Você sempre associou a Cummins a motores a diesel. Mas agora, a mesma empresa afirma que o próximo grande avanço será com hidrogênio, e isso sem depender completamente de baterias. Imagine um motor que tenha a mesma sensação de um motor a gasolina ou diesel, mas que não produza emissões. Elimine a preocupação com o carregamento e possa impulsionar caminhões pesados, ônibus e máquinas com facilidade. Essa é a proposta. O mais interessante é que a Cummins afirma que essa tecnologia não é apenas algo do futuro, mas que os preparativos para levá-la às estradas agora já estão em andamento. Mas a questão permanece. Com empresas como a Tesla, a BYD e outras investindo bilhões de dólares em baterias, será que os motores a hidrogênio realmente podem mudar o rumo dessa corrida? Neste vídeo, não vamos apenas ouvir grandes promessas, mas também entender como funciona o motor a hidrogênio da Cummins, onde ele pode superar os veículos elétricos, e como esse motor irá, em última análise, revolucionar o mercado. Antes de prosseguirmos com o vídeo, inscreva-se no canal para ser o primeiro a ver este tipo de conteúdo. Se existe outro nome sinônimo de confiabilidade no mundo dos automóveis e motores, esse nome é Cummins. Há décadas, a identidade da Cummins é cristalina, uma empresa que fabrica motores a diesel robustos, potentes e confiáveis. Sejam caminhões, ônibus, máquinas de mineração ou geradores industriais, onde quer que fosse necessário funcionamento contínuo e energia, o nome da Cummins era automaticamente mencionado. Esta era uma empresa cuja engenharia era inquestionável, cujas máquinas funcionavam incansavelmente durante anos e cujos clientes pensavam apenas uma coisa ao comprar seus produtos: instalar uma vez e esquecer. A Cummins nunca foi uma empresa focada em exibicionismo, grandes anúncios ou propaganda enganosa. Sua verdadeira identidade sempre esteve enraizada no trabalho prático e na confiabilidade duradoura. Mas os tempos mudaram, e com ela, a direção de toda a indústria automobilística. De repente, o diesel foi demonizado. E as emissões de carbono, a poluição e as preocupações ambientais tornaram-se centrais em todas as discussões. Muitos acreditavam que a era de empresas como a Cummins estava chegando ao fim. Afinal, o que faria uma empresa que fabrica motores a diesel quando o mundo caminha para os veículos elétricos? Foi aí que a Cummins tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Antes de abandonar o diesel, a empresa entendeu que o problema não era o motor, mas o combustível. A Cummins percebeu que se a mesma potência, confiabilidade e desempenho pudessem ser combinados com energia limpa, o cenário poderia mudar completamente. E foi aí que começou a jornada do diesel para o hidrogênio. Essa não foi uma decisão repentina, mas sim o resultado de anos de reflexão, pesquisa e experiência prática. A Cummins sabia que os veículos elétricos não funcionariam em todos os lugares, especialmente em caminhões pesados, transporte de longa distância e no setor industrial, onde esperar horas para recarregar não é uma opção. Nesse contexto, o hidrogênio parecia um caminho que poderia combinar a potência do diesel com uma abordagem limpa e voltada para o futuro. O maior risco era que a Cummins estivesse ousando se afastar gradualmente de sua identidade mais forte, o diesel. Este não era o risco de uma startup, mas a aposta de uma gigante consolidada com muito a perder. Mas a Cummins entendia que se resistisse à mudança, a empresa se tornaria história. E se a abraçasse, essa história se repetiria, mas de uma nova forma. A transição para o hidrogênio não foi fácil. A infraestrutura não estava pronta. Os custos não eram baixos e o mercado não estava totalmente preparado. Apesar disso,
A Cummins investiu, trabalhou na tecnologia e designou seus engenheiros para uma nova missão. O aspecto mais interessante dessa decisão é que a Cummins não vê o hidrogênio como uma moda passageira, mas como uma solução prática. A empresa acredita que o mundo não pode seguir um único caminho. Veículos elétricos, hidrogênio e outros combustíveis terão seus papéis a desempenhar. O risco da Cummins reside em apostar num futuro onde potência, confiabilidade e responsabilidade ambiental caminham juntas. O que exatamente é um motor a hidrogênio? Quando as pessoas ouvem o termo motor a hidrogênio, a maioria imagina imediatamente alguma tecnologia altamente complexa, típica de laboratório. Mas a verdade é que entender um motor a hidrogênio não é tão difícil quanto parece. Em termos simples, o objetivo de um motor a hidrogênio é o mesmo de qualquer outro motor impulsionar um veículo. A única diferença é que enquanto o diesel ou a gasolina são queimados para gerar energia, aqui o hidrogênio é usado como combustível. O hidrogênio é um gás muito leve e, quando usado corretamente, produz energia sem emitir fumaça ou fuligem. Na maioria dos casos, produz apenas água. Agora vamos entender isso de uma maneira ainda mais simples. Assim como você abastece um motor a diesel com combustível, um motor a hidrogênio é abastecido com hidrogênio. Dentro do motor, esse hidrogênio é usado de forma controlada, gerando energia e fazendo as rodas girarem. Para o motorista, a experiência permanece praticamente a mesma. Ligue o motor, pise no acelerador e o veículo se move. É por isso que muitas empresas, especialmente a Cummins, consideram o hidrogênio não como um concorrente direto dos veículos elétricos, mas como uma alternativa diferente e mais prática. Agora surge a pergunta: qual a diferença entre os veículos elétricos e os veículos a combustível? A maior diferença reside na bateria em vez do combustível. Os veículos elétricos possuem uma bateria de grande capacidade que precisa ser carregada. O carregamento leva tempo, às vezes meia hora, às vezes várias horas. E à medida que a bateria envelhece, sua capacidade diminui. Por outro lado, o motor a hidrogênio elimina o incômodo do carregamento. A ideia é que, assim como encher um tanque de gasolina em 5 minutos num posto de gasolina hoje em dia, o hidrogênio possa ser reabastecido rapidamente. Isso significa que não há longas esperas e o trabalho continua sem interrupções. A segunda grande diferença é o peso. A bateria de um veículo elétrico é muito pesada, especialmente em veículos grandes e caminhões. Isso aumenta o peso do veículo e afeta sua capacidade de carga. Um sistema de hidrogênio pode ser comparativamente mais leve, o que apresenta maiores vantagens em veículos pesados, como caminhões e ônibus. A terceira diferença reside no método de utilização. Os veículos elétricos são ótimos para cidades e curtas distâncias, sem dúvida. Mas onde há caminhões rodando dia e noite, máquinas de mineração ou ônibus de longa distância, carregar por horas a fio não é prático. Os motores a hidrogênio se encaixam melhor aqui porque o trabalho não para. Agora é importante esclarecer outro equívoco. Um motor a hidrogênio não se resume a uma única tecnologia. Alguns sistemas geram eletricidade a partir do hidrogênio para alimentar o motor, enquanto outros oferecem uma experiência de motor semelhante à do diesel, apenas com um combustível diferente. Para a pessoa comum, basta entender que em ambos os casos a poluição é reduzida e a função permanece a mesma: dirigir o veículo. Outro motivo para a diferença em relação aos veículos elétricos é a familiaridade e o hábito. Milhões de motoristas e mecânicos em todo o mundo estão acostumados com motores de combustão interna. Mudar para um sistema completamente elétrico da noite para o dia não é fácil para eles. Os motores a hidrogênio atuam como uma ponte entre os velhos hábitos e uma nova forma de pensar. O motorista não experimenta uma mudança drástica, mas o meio ambiente se beneficia. É esse pensamento que está impulsionando empresas como a Cummins nessa direção. Elas acreditam que o futuro não será construído em um único caminho. Veículos elétricos, hidrogênio e outros combustíveis terão seu lugar.
Os motores a hidrogênio são para as áreas onde os veículos elétricos ainda encontram dificuldades. E talvez seja por isso que as pessoas agora se perguntam: o motor a hidrogênio é um inimigo do veículo elétrico ou seu parceiro? A verdade é que o motor a hidrogênio não surgiu para competir com os veículos elétricos, mas sim para preencher as lacunas onde as baterias ainda não se mostraram totalmente eficazes. Essa é a sua verdadeira força. E é por isso que está gerando tanta discussão atualmente. Porque o hidrogênio é mais adequado para veículos pesados. Quando se trata de carros pequenos ou veículos usados em cidades, os veículos elétricos parecem perfeitamente adequados. Mas assim que entramos no mundo dos veículos pesados, caminhões, ônibus, máquinas de mineração, equipamentos de construção e grandes máquinas usadas em fábricas, a história muda. É aqui que o verdadeiro poder do hidrogênio se torna evidente. Simplificando, veículos pesados têm necessidades diferentes e o hidrogênio é mais adequado para essas necessidades. Primeiro, vamos falar sobre peso. Se um caminhão ou ônibus grande fosse elétrico, precisaria de uma bateria muito grande para alimentá-lo. Essa bateria é tão pesada que muitas vezes aumenta significativamente o peso do veículo. A consequência direta é que o caminhão pode transportar menos carga. O ônibus tem capacidade reduzida de passageiros e a máquina de mineração se torna menos eficiente. Um sistema de hidrogênio pode ser mais leve em comparação, pois não requer uma bateria tão pesada. Isso permite que o veículo transporte mais peso e desempenhe sua função adequadamente. O segundo fator principal é o tempo. Veículos pesados geralmente não são projetados para operação intermitente. Caminhões de longa distância operam dia e noite. Ônibus circulam continuamente em horários fixos. E máquinas de mineração frequentemente trabalham 24 horas por dia sem parar. Agora, imagine se uma máquina dessas precisasse ser conectada à tomada para recarregar a cada poucas horas. Quão mais lento o trabalho se tornaria. O carregamento elétrico leva tempo mesmo com carregamento rápido. É aí que entra o conceito de reabastecimento com hidrogênio. O tanque é abastecido em poucos minutos e o veículo está pronto para rodar novamente. Isso o torna mais prático para veículos pesados. O terceiro ponto é a distância e a confiabilidade. Caminhões pesados frequentemente percorrem centenas de quilômetros. A questão da autonomia sempre persiste com os veículos elétricos, especialmente quando o caminhão está totalmente carregado. À medida que o peso aumenta, a bateria descarrega mais rapidamente. Essa preocupação é um tanto reduzida com o hidrogênio, já que ele pode ser projetado para viagens mais longas. Os motoristas não precisam se preocupar constantemente em encontrar o próximo posto de recarga. É por isso que as empresas de logística e transporte estão começando a levar o hidrogênio a sério. O quarto e importantíssimo ponto é o ambiente de trabalho. Em regiões montanhosas, desertos ou locais extremamente frios, os veículos elétricos não apresentam o mesmo desempenho. A capacidade da bateria diminui em temperaturas muito baixas e também há problemas em ambientes muito quentes. Um motor a hidrogênio pode operar de forma mais confiável em ambientes tão desafiadores, porque seu sistema é baseado em tecnologia de motores com a qual o setor industrial já está familiarizado. É por isso que empresas como a Cummins estão promovendo o hidrogênio especificamente para uso comercial e industrial. Outro aspecto importante é o custo e a operação. A substituição ou o reparo de baterias em veículos pesados pode ser muito caro. Se uma bateria grande falhar, o custo pode chegar a milhões. A abordagem de manutenção para sistemas de hidrogênio é ligeiramente diferente e a longo prazo pode se mostrar mais rentável para muitos operadores, especialmente para as empresas que já trabalham com máquinas movidas a motores a combustão. Além disso, o treinamento de motoristas e mecânicos também é um fator importante. Um sistema totalmente elétrico exige novas habilidades e novas ferramentas. Um motor a hidrogênio, de certa forma, preenche a lacuna entre o antigo e o novo.
Para quem trabalha com motores a diesel há anos, essa transição se torna um pouco mais fácil. É por isso que a indústria encara isso como uma transição suave e não como um choque repentino. Por fim, vamos falar sobre o meio ambiente. Veículos pesados são os maiores poluidores. Não há dúvida disso. Se esses mesmos veículos começarem a usar combustíveis limpos, como o hidrogênio, o impacto poderá ser enorme. No ar das cidades, áreas de mineração e zonas industriais, a diferença seria visível em todos os lugares. É por isso que o hidrogênio é considerado uma forte alternativa para veículos pesados. O desafio da infraestrutura. O maior obstáculo ou a maior oportunidade sempre que se fala em hidrogênio, a primeira pergunta que surge é: certo, entendemos a tecnologia, mas onde vamos abastecer? É aí que a infraestrutura de hidrogênio se torna tanto o maior problema quanto a maior oportunidade. A realidade atual é que os postos de abastecimento de hidrogênio são muito poucos. Postos de gasolina estão disponíveis em todas as cidades e em todas as rodovias. E estações de recarga para veículos elétricos também estão aumentando gradualmente. Mas os postos de hidrogênio ainda são poucos e distantes entre si. É por isso que muitas pessoas dizem imediatamente: o hidrogênio não vai funcionar. Mas a história não termina aí. A verdadeira história começa aqui. Primeiramente, vamos entender claramente o problema. Para a pessoa comum ou o caminhoneiro, a maior preocupação é a confiabilidade. E se o combustível acabar na estrada, esse é o maior temor em relação ao hidrogênio atualmente. Nenhuma empresa ou motorista quer fazer a transição completa para o hidrogênio, até ter certeza de que o combustível estará disponível em todas as distâncias necessárias. É por isso que a taxa inicial de adoção do hidrogênio parece um pouco lenta. Esse receio é justificado, pois nenhuma tecnologia pode decolar sem infraestrutura. Mas agora vejamos o outro lado da moeda. Essa mesma escassez pode se tornar a maior oportunidade de negócios do futuro. Lembram-se de quando o GNV era novidade? Dizia-se a mesma coisa, não havia postos de abastecimento. Como os carros iriam funcionar? A mesma pergunta surgiu com os veículos elétricos, onde iríamos carregá-los. Mas à medida que o número de veículos aumentou, o número de postos de abastecimento também aumentou. O mesmo padrão pode ser replicado com o hidrogênio. A única diferença é que, nesse caso, o ponto de partida não serão os carros comuns, mas sim os setores comercial e industrial. Caminhões, ônibus, máquinas de mineração e veículos que operam dentro de fábricas normalmente trafegam em rotas fixas. Seus trajetos são predeterminados. O mesmo local de mineração, a mesma fábrica, o mesmo corredor logístico. Nesses casos, não há necessidade de espalhar estações por todo o país. Construir postos de abastecimento de hidrogênio em alguns pontos selecionados é suficiente. É por isso que muitas empresas estão considerando o hidrogênio mais como um combustível para frotas do que como um combustível para o público em geral. É aqui que o modelo de negócios de infraestrutura se torna evidente. Agora imagine se um posto de abastecimento de hidrogênio for construído em um grande centro logístico, porto, zona industrial ou área de mineração. Não apenas um ou dois veículos, mas centenas de veículos irão abastecer ali. Isso significa demanda contínua, uso contínuo e receita contínua. É aqui que investidores e grandes empresas estão demonstrando interesse. Um posto de abastecimento de hidrogênio pode se tornar não apenas uma despesa, mas uma fonte de receita a longo prazo. Esta também é uma grande oportunidade para governos. Muitos países já estão priorizando energia verde e combustíveis limpos. Se os governos apoiarem a infraestrutura de hidrogênio por meio de subsídios e isenções fiscais ou políticas de incentivo, esse setor poderá crescer muito rapidamente. Assim como o carregamento de veículos elétricos, os postos de abastecimento de hidrogênio podem se tornar o novo padrão no futuro. A única diferença é que essa mudança ocorrerá de forma gradual e ponderada. Outro ponto importante é que o hidrogênio não se limita a veículos. Essas mesmas estações
podem posteriormente se tornar centros de geração de eletricidade, uso industrial e energia de reserva. Isso significa que, uma vez construída uma estação, diversas possibilidades de utilização se abrem. É por isso que alguns especialistas acreditam que aqueles que investirem em infraestrutura de hidrogênio hoje estarão na vanguarda amanhã. Esse mesmo pensamento se reflete nas decisões de empresas como a Cummins. A Cummins não está olhando apenas para motores. A empresa está analisando todo o ecossistema, incluindo combustível, fornecimento, consumo e necessidades futuras. Ela acredita que, embora a falta de infraestrutura possa parecer um obstáculo hoje, poderá se tornar a maior vantagem amanhã. Enquanto outros esperam aqueles que estiverem preparados, serão os que conquistarão o mercado. A falta de postos de abastecimento de hidrogênio é um grande desafio hoje. Não há dúvida disso. Mas esse mesmo desafio também pode abrir portas para empregos, investimentos e novos negócios no futuro. A questão não é quando a infraestrutura será construída. A verdadeira questão é quem terá a coragem de construí-la primeiro. E a história frequentemente mostra que aqueles que assumem o risco primeiro são os que colhem os maiores frutos. Impacto no mercado global. Quando a discussão sobre motores a hidrogênio se limita a um único país ou empresa, o impacto parece pequeno. Mas assim que essa discussão atinge o mercado global, o cenário muda completamente. O hidrogênio deixou de ser apenas uma nova tecnologia e se tornou um potencial ponto de virada para toda a indústria automotiva e energética. Diferentes países ao redor do mundo têm necessidades diferentes. Alguns possuem um grande volume de caminhões de longa distância. Outros têm um grande número de máquinas industriais e de mineração. E alguns têm regulamentações ambientais muito rigorosas. Nesse contexto, o hidrogênio surge como uma opção capaz de solucionar simultaneamente os problemas de muitos países. O primeiro impacto é observado em países onde a logística e o transporte pesado são considerados a espinha dorsal da economia. Os EU, a Europa, a Austrália e alguns países asiáticos dependem fortemente de caminhões e ônibus de grande porte. Nesses países, uma limitação dos veículos elétricos é claramente visível: o tempo de recarga e a autonomia. Se os motores a hidrogênio forem gradualmente adotados nesses mercados, isso impactará os custos, o tempo e a confiabilidade do transporte. As empresas poderão fazer entregas mais rápidas e as cadeias de suprimentos poderão se tornar mais estáveis. Isso significa que o comércio global também poderá se acelerar. O segundo grande impacto se dará nos países que são altamente dependentes das importações de petróleo. Ainda hoje, muitos países importam a gasolina e o diesel, de que necessitam, o que exerce pressão sobre as suas economias. Se esses mesmos países optarem pelo hidrogênio, especialmente o hidrogênio verde, poderão alcançar certa independência energética. Isso reduziria sua dependência do petróleo e poderia até mesmo levar a mudanças na geopolítica. Países com capacidade para produzir hidrogênio a partir de recursos solares, eólicos ou hídricos poderão se tornar novos exportadores de energia no futuro. Em mercados como o europeu, as regulamentações ambientais são muito rigorosas. Elas consideram não apenas o funcionamento do veículo, mas todo o seu ciclo de vida, onde a bateria é fabricada, como será reciclada e qual o seu impacto ambiental global. Nesse contexto, o hidrogênio está sendo considerado uma opção equilibrada, especialmente para veículos pesados. Se o hidrogênio receber apoio adequado na Europa, o foco da indústria automotiva europeia não se limitará apenas aos veículos elétricos. Isso forçará as empresas globais a mudarem suas estratégias. O cenário é um pouco diferente nos mercados asiáticos. Aqui há uma população maior, urbanização acelerada e zonas industriais em constante expansão. Países como China, Japão, Coreia e Índia estão trabalhando com hidrogênio em diferentes níveis. Japão e Coreia consideram o hidrogênio o combustível do futuro há muito tempo.
Se os motores a hidrogênio forem adotados em larga escala aqui, isso impactará toda a cadeia de suprimentos, desde as matérias-primas até a tecnologia e o mercado de trabalho. Isso também poderá criar uma pressão significativa sobre as montadoras no mercado global. Empresas que já apostaram exclusivamente em veículos elétricos podem ter que repensar suas estratégias. Realinhar investimentos. Pesquisa e planejamento não é fácil. É aí que entra em cena a estratégia de empresas como a Cummins. Desde o início, a Cummins defendeu que o futuro não será uma via de mão única. Essa abordagem pode fortalecer sua posição no mercado global, já que busca oferecer soluções personalizadas para as diversas necessidades de diferentes países. Outro impacto significativo no mercado global poderá ser observado na forma de investimentos. À medida que a confiança no hidrogênio aumenta, haverá fluxo de recursos para infraestrutura, pesquisa, produção. Novas startups, novos empregos e novas indústrias podem surgir. Esse padrão é semelhante ao observado anteriormente com veículos elétricos e energia renovável. Em última análise, o ponto mais importante é que o impacto do hidrogênio não será repentino. Não se trata de uma mudança da noite para o dia, mas se alguns dos principais mercados o adotarem nos próximos 5 a 10 anos, o equilíbrio da indústria automobilística global poderá mudar. Veículos elétricos, hidrogênio e outros combustíveis, os três juntos poderiam criar um novo sistema. E essa mudança poderia tornar o mercado global mais resiliente, mais estável e, talvez, mais sustentável. Porque isso é um alerta para a Tesla e a BY. Sempre que surge uma nova tecnologia, as pessoas imediatamente a rotulam como uma ameaça ou o fim do jogo. Mas no caso dos motores a hidrogênio, a situação é um pouco diferente e mais complexa. Não se trata de um ataque direto às empresas de veículos elétricos, mas sim de uma alternativa que destaca algumas de suas fragilidades. O nível de desenvolvimento tecnológico alcançado pela Tesla e pela BYD em veículos elétricos é uma conquista significativa por si só. No entanto, as limitações dos veículos elétricos estão se tornando evidentes principalmente em veículos pesados, viagens de longa distância e uso comercial contínuo. É aí que o hidrogênio representa um desafio. Se as empresas dos setores de caminhões, ônibus e industrial começarem a optar pelo hidrogênio em vez de veículos elétricos, o sonho das montadoras de veículos elétricos de dominar todo o mercado poderá se tornar incerto. A ameaça não reside no fato de os veículos elétricos serem ruins, mas sim no fato de não serem adequados para todas as necessidades. O hidrogênio pode preencher essa lacuna, e é isso que o torna motivo de preocupação para as empresas de veículos elétricos. O maior ponto forte dessas empresas é a tecnologia de suas baterias e softwares, mas isso também pode se tornar seu maior desafio. As baterias são pesadas, caras e não apresentam desempenho consistente em todos os lugares. À medida que o tamanho e a função do veículo aumentam, o problema da bateria também se agrava. Os motores a hidrogênio reduzem essa pressão porque operam com um sistema de alimentação contínua, em vez de recarga. Isso permite uma operação mais rápida e consistente. Se as empresas de logística e os atores industriais começarem a acreditar que o hidrogênio é mais confiável para suas operações, as montadoras de veículos elétricos terão que repensar seu foco. É por isso que isso serve de alerta. O mercado não será dominado apenas por veículos elétricos. Ele poderá se dividir. Estados da Cummins, porque tudo está em jogo. É aqui que entra o pensamento da Cummins. A Cummins acredita que o futuro não será uma solução única para veículos elétricos. Ou seja, uma única tecnologia não será adequada para todos os países, todos os setores e todas as aplicações. A Cummins aprendeu com a experiência que as necessidades do mundo são muito diversas. Existem pequenas cidades, rodovias de longa distância, áreas de mineração e fábricas.
A empresa acredita que depender exclusivamente de veículos elétricos levará ao fracasso em muitas áreas. É por isso que a Cummins fez uma grande aposta no hidrogênio. É um risco significativo porque a infraestrutura ainda não está totalmente desenvolvida e o mercado se desenvolverá gradualmente. Mas a Cummins acredita que a empresa que tomar a direção certa desde o início se tornará líder no futuro. Essa estratégia se baseia mais nas necessidades de amanhã do que nas vendas de hoje. Cummins não está rejeitando os veículos elétricos, mas sim afirmando que eles não são a única solução. A empresa quer ter uma solução para cada situação. Veículos elétricos onde forem mais adequados e hidrogênio onde for superior. Essa flexibilidade é a sua verdadeira força. Certamente há riscos nessa abordagem, mas se o futuro for realmente multitecnológico, a Cummins estará preparada. Isso cria uma pressão silenciosa sobre as empresas de veículos elétricos, já que elas também terão que considerar mais de um caminho. Agora surge a pergunta: o que tudo isso tem a ver com o cidadão comum? Os motores a hidrogênio continuarão limitados a caminhões e fábricas, ou chegarão algum dia aos carros do dia a dia? A verdade é que em seus estágios iniciais, o hidrogênio provavelmente permanecerá em grande parte restrito ao setor comercial. Os motivos são claros. Há menos postos de abastecimento, os custos são mais altos e os veículos elétricos são atualmente uma opção mais conveniente para carros comuns. Mas isso não significa que a pessoa comum não se beneficiará. Se caminhões, ônibus e máquinas industriais passarem a usar hidrogênio, isso levará à redução da poluição, cadeias de suprimentos mais rápidas e potencialmente custos de transporte mais baixos. Em última análise, isso impactará a vida das pessoas comuns, seja por meio de produtos mais baratos ou ar mais limpo. A longo prazo, a tecnologia do hidrogênio pode se tornar mais barata. A infraestrutura pode se expandir e ela pode até chegar aos veículos convencionais em alguns países. Mas, por enquanto, é mais preciso considerá-la um complemento aos veículos elétricos e não uma concorrente. Os alarmes estão soando para a Tesla e a BYD, porque a questão não é mais apenas sobre veículos elétricos versus veículos a gasolina. Agora, a questão envolve veículos elétricos, hidrogênio e outras alternativas. E nessa história, a empresa que for mais adaptável sairá vitoriosa. Se você achou este vídeo informativo e instigante, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui você encontrará as histórias reais da indústria automobilística, a verdade por trás das novas tecnologias e as principais mudanças futuras, tudo antes de qualquer outra pessoa. Inscreva-se e fique por dentro de tudo.